obrigatoriamente precisar lembrar os coordenados entre a bandeira e então, que a gente fala de eixo X e eixo Y. Certo? Quando a gente chegou ao segundo ano, a gente viu trigonometria, e na trigonometria a gente aprendeu o que era cada quadrante. Aprendeu que cada quadrante tinha um sinal para cada eixo e poderia ser localizado no portal. Certo? Então, a mesma coisa que a gente falava lá em trigonometria, que a gente olhava os quadrantes, a gente volta aqui a frisar. Essa região aqui é localizada pelo primeiro quadrante. Certo? Nela, cada coordenada veio desse eixo e desse. Então, isso significa que esse eixo é positivo e que esse outro também é positivo. Então, o ponto P do primeiro quadrante tem as duas coordenadas com sinal de positivo. E um número positivo não é maior do que zero? É. Quando você for trabalhar com a letra, com o ponto R, você vai pegar o ponto do X aqui embaixo, ó, e o ponto de Y lá acima. Então, o ponto de Y não veio do lado positivo, mas o ponto do X veio do lado negativo, tá vendo? Então, seu X é negativo e seu Y é positivo. Um ponto representante do terceiro quadrante S já veio com as duas coordenadas no semi-eixo negativo. As duas. Então, tanto o X quanto o Y são menores do que zero, números negativos. E o quarto quadrante vai ter a coordenada X positiva e a coordenada Y negativa. Isso significa que o nosso X é maior que zero e o nosso Y é menor que zero. Então, se eu falar para vocês que o ponto é do primeiro quadrante, eu tenho que saber a coordenada de sinal que ele tem. Não vou admitir nenhuma coordenada que seja negativa. Certo? A localização do quadrante ela só importa dentro da analítica área. Certo? Ainda falando de situações que a gente aprende no primeiro ano, nós aprendemos que tem uma retinha que divide esses dois quadrantes no meio. Não é? Essa retinha que divide esses dois quadrantes no meio é chamada de primeira bissetriz, bissetriz dos quadrantes ímpares, ou ainda função identidade. Aprendeu assim no primeiro ano. Certo? Todas as vezes que você está falando dessa bissetriz do ímpar, você vai poder utilizar essa coordenada para eles, ó? X e X. E como a bissetriz divide os lados no ângulo meio, os lados eles vão projetar sempre triângulos isósceles. E esses triângulos sempre terão as coordenadas iguais. Então, os pontos que apresentam coordenadas iguais são pontos da primeira bissetriz, que também pode ser chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares, ou ainda de função identidade. Certo? Quando você pega esse ângulo e divide ele no meio, cada ângulo dele vai medir 45 graus. Pronto. De acordo com a geometria plana que a gente aprendeu ano passado, quando aqui é 45 e aqui é 90, também é 45. Não é? Isso significa que se esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse, não é? Então, se você chamar essa coordenada de X, essa coordenada daqui também vai ser a mesma medida, porque elas são iguais, triângulos isósceles. Certo? Isso acontecerá na primeira bissetriz. Quando eu falar da segunda bissetriz, ou bissetriz dos quadrantes pares, vai modificar um detalhezinho. Como ela vai pegar os quadrantes pares, ela vai passar a ter coordenadas com medidas de sinal contrário. Tanto o segundo quanto o quarto quadrante tem as medidas com sinais trocados. Certo? E a bissetriz dos quadrantes pares é sempre essa, X e menos X. Então, todas as vezes que eu falar em primeira bissetriz dos quadrantes pares ou função identidade, eu vou estar querendo me referir a um ponto como esse, X e X. Quando eu falar em segunda bissetriz e bissetriz dos quadrantes pares, eu vou estar falando das coordenadas iguais com sinais trocados, uma positiva e a outra negativa. Certo? Então, a primeira é ímpar. Eu falei ímpar. Depois falei para mim. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, certo?
Bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante. Ok? Aliado a isso, você pode ainda ter o ponto em cima do X ou em cima do Y. Quando você tiver o ponto em cima do eixo X, olha como é que eu escrevo. Eu vou escrevê-lo com o X, com a medida, e com a outra coordenada, 0. Olha o ponto que pertence à ordenada, como é que eu vou escrever? Primeiro 0, depois o Y. Então, os pontos que estão em cima de cada eixo têm a outra coordenada nula, certo? Então, os pontos que fazem essa conexão, eles vão sempre manter uma das coordenadas nulas. Eu costumo dizer, se pertence ao X, o Y é igual a 0. Se pertence ao Y, é o X que dá 0. Certo? E agora, entrando na geometria analítica propriamente dita, você vai ter tudo dependendo desse desenho aqui. Certo? O que foi que eu fiz aqui nesse desenho? Eu tracei um segmento AB. Certo? Analiticamente, esse segmento ele tem uma coordenada X e uma coordenada Y. Tá vendo? O ponto B tem uma coordenada X e outra coordenada Y. Certo? Quando eu fiz esse traçado para achar as coordenadas do ponto, eu consegui visualizar uma figura geométrica aqui dentro. Não consegui? É um trapézio, não é? Esse trapézio eu posso traçar a altura dele, não é? Esse triângulo, ele vai ter essa coordenada aqui, não vai? Olha agora para a figura e me diga quanto vale essa coordenada. Essa coordenada que eu pintei bonitinha é a distância B que menos vai daqui A. para cá, menos 0 que vai daqui para cá, né? Então aqui é x de B menos x de A, tá vendo, gente? A mesma situação quando você for olhar essa região. Tá vendo? Vai ter o y de B Menos y Y de A. de A. Então você vai ter aqui y de B menos y de A. Esse triângulozinho que a gente achou aqui, ele é retângulo. A gente pode afirmar que ele é retângulo. E todo triângulo retângulo não obedece ao teorema de Pitágoras. Sim. Como é o teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a medida AB, que é a distância da hipotenusa, essa medida ao quadrado é igual a essa ao quadrado, mas essa daqui é elevada ao quadrado. Que forma essa nossa fórmula de distância de pontos, está vendo? Essa fórmula é para calcular a distância entre dois pontos, mas ela é de extrema importância para as outras temáticas aí à frente. Por exemplo, eu posso não ter 2 pontos, eu posso ter 3. E esses 3 pontos podem formar uma figura geométrica que a gente chama de triângulo, não é? Eu posso pedir o perímetro dele, não posso? Como é que a gente pede o perímetro de uma coisa? Soma dos lados. Tira a distância de A para B, tira a distância de A para C, tira a distância de B para C, os 3 resultados somam. Se tiver 4, não vai formar quadrilátero? Perímetro é a soma dos 4, né? Tira o A com B, tira o B com C, tira o C com D, tira o A com D. E aí faz a distância por essa equação e soma 4. Certo? Aliado a isso, existem algumas situações que a gente viu ano passado no ensino plano, como o ponto médio baricentro, não foi? A gente aprendeu até a desenhar baricentro, não foi? Ponto médio também a gente aprendeu a desenhar, não foi? E agora, nossa preocupação vai ser com as coordenadas dele, certo? Ambas vão depender de propriedade. Ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio. Baricentro é o ponto de encontro das 3 medianas de um triângulo, certo? Isso significa que todas vão trabalhar com metade da medida do segmento, certo? Agora, a concorrência para cada um é diferente. Quando a gente fala de segmento, a gente só trabalha com 2 pontos, né? Um ponto A e um ponto B. O ponto A não tem a coordenada dele? XA, YA. O ponto B não tem a coordenada dele?
somar y e y, não é? Para a gente determinar o ponto médio, nós vamos tirar a média das coordenadas. Soma os valores de x e divide por 2, soma os valores de y e divide por 2. Então, ponto médio, pega os dois valores de x, soma e divide por 2, os dois de y, soma e divide por 2. Vocês podem me perguntar, para que é que serve o ponto médio? O ponto médio serve para tirar simetria, a gente vai falar bastante sobre simetria, né? Serve para tirar o tamanho da mediana, serve para tirar diâmetro. Vocês sabem que o diâmetro é o segmento que passa no círculo, né? E o centro é o meio dele, né? Então eu posso aplicar a forma de ponto médio para achar os pontos das referências. Então ela tem essa utilidade. Usa para tirar centro de referência, usa para tirar mediana, certo? Ou usa também para tirar simetria, certo? 3 utilidades para ponto médio: simetria, mediana e centro de circunferência, certo? O baricentro já é o encontro das 3 medianas, certo? E a mediana a gente fala do triângulo. O triângulo não tem 3 pontos, tem 3 coordenadas. Quando tirar a média, então, não vai somar os 3 e dividir por 3. Quando somar os 3 valores de y, não vai dividir por 3. Então, tanto